Pessoal, boa noite. Boa noite. Já teve uma apresentação do Sebrae, né? Nós dois trabalhamos lá. Não precisa, eu vou tentar falar, não falo muito alto, mas eu vou tentar para ficar um bate-papo melhor para nós, né? Oi? Ai, prefiro passar. Meu atendimento é no escritório de Guarulhos. Em Guarulhos nós atendemos, na verdade, a região ali, Guarulhos e um pouco mais interior. São 9 cidades: Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, Mairiporã, Atibaia, Perdões, Piracaia, Nazaré e Joanópolis. Então toda essa região que é atendida. E aí essa parceria, foram divididos os consultores para poder atender esse bate-papo que está acontecendo em várias localidades, né? Então a nossa palestra de hoje é sobre como fazer um plano de marketing. No Sebrae, a gente percebe, como ele falou, que acaba faltando, de repente, um pouco mais a gestão. As pessoas abrem a empresa e é difícil o empresário ter todas as habilidades, né? Uma mesma pessoa, todas as habilidades que é necessário para um negócio. Então eu costumo brincar que lá no escritório nós temos consultorias na área de administração, na área de finanças, na área de agronegócio, jurídico, marketing, consultor de projetos. Então cada um é especialista numa área. O empresário ele precisa ser especialista em todas, né? Precisa entender um pouco de cada área, a parte financeira e o foco. Falando um pouco mais sobre o Sebrae, 90% dos produtos do Sebrae são gratuitos, a palestra é um deles, né? Tem diversos. Então, falando um pouquinho do conteúdo da nossa palestra de hoje, é um pouco técnica essa palestra, então acho que com exemplos talvez fique um pouco mais dinâmica, melhor de fazer. A gente sempre fala, quando abre uma empresa, precisa fazer o plano de negócio, e na área do marketing fazer o plano de marketing. Eu gosto de trabalhar uma linha assim um pouco mais prática, porque a gente sabe que não dá para parar tudo para fazer um plano de marketing para depois iniciar o negócio, né? Então o empresário ele precisa ir atendendo o balcão em alguns momentos, cuidando da gestão realmente da empresa e desenvolvendo aí outras habilidades. Então no dia a dia, todos vocês já têm empresa, alguém fez no início do negócio um plano de marketing, montou ele, ou vocês montaram, bacana, parabéns. Ou os outros foram desenvolvendo ali conforme a empresa ia crescendo, é isso? Bacana. Então, como vocês todos já estão no negócio, já trabalham, né? Todos são da área de prestação de serviço e de comércio, né? Depois eu passo alguns, a gente tem ferramentas online para apoiar as vendas de vocês. Não sei se vocês conhecem o Inova Loja. A gente tem um produto hoje no Sebrae para você, de repente, se quiser alguma melhoria no layout. Então tem diversos produtos aí para apoiar o crescimento do negócio mesmo. Então o objetivo é entender um pouco mais o plano de marketing, como ele funciona, as etapas. Então é preciso fazer o quê? Conhecer todos os ambientes, o público, fazer o nosso posicionamento para depois definir as metas que nós vamos buscar, qual o objetivo que a gente pretende alcançar. E as etapas ali, a avaliação, correu tudo bem, conseguimos atingir esse objetivo. Então, falando um pouquinho do cenário, hoje a gente tem um mercado bastante competitivo, né? A área de vocês é uma que mais cresce, uma das que mais crescem no nosso país, né? Felizmente aí, mas ainda assim a concorrência é muito grande. Enfim, então a gente precisa se destacar, precisa melhorar sempre para conseguir se posicionar de uma melhor forma nesse mercado. Os clientes estão cada vez mais exigentes. Então, trabalhar com um animal de estimação é algo que realmente tem um apego, né? As pessoas gostam muito dos animais e os clientes, hoje com o Código de Defesa do Consumidor, as pessoas há uns anos atrás não sabiam tanto dos seus direitos, então hoje é muito mais comum questionar, exigir ali os direitos. Precisa se diferenciar, falando mais um pouco aí do cenário, então, ter uma loja. De repente você pode olhar fisicamente, uma loja é igual a outra, e o que é diferencial, né? O que o cliente ele espera como diferencial? Eu preciso me destacar de alguma forma. Então, conhecendo o público, o objetivo do plano de marketing é um conjunto. Então, eu preciso conhecer o mercado, eu preciso conhecer as pessoas que consomem, conhecer o meu público para saber o que eu posso oferecer ali de diferencial para eles. As informações precisam estar sempre atualizadas, né? A gente precisa fazer pesquisa. E de que forma fazer pesquisa? Conversando com o meu cliente também, isso é uma das formas, né? Nós vamos pesquisar o mercado, junto com as associações de classe, consegue bastante dados assim, né? Dados confiáveis e atualizados também.
Tudo isso para sempre tomar a melhor decisão. Então, eu vou inserir um produto novo na minha empresa, ou um serviço novo, que está em crescimento no mercado, e ter uma decisão realmente assertiva. Então, falando um pouquinho do o plano de marketing, para que ele serve? Então, eu preciso analisar o mercado, identificar tendências, observar as constantes mudanças, definir os resultados a serem alcançados e verificar. Então, eu já sei qual que é o meu objetivo, que ação eu vou precisar fazer para chegar nesse objetivo, para atingir. Então, o plano de marketing é para a gente entender aí todo esse mercado, toda essa... Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar essa apresentação para vocês, tá? Para isso ficar um pouco mais fácil. Então, o sumário, as etapas do plano de marketing. A primeira etapa é o planejamento, a segunda é a implementação e a terceira é a avaliação. Então, eu implementei e agora vamos avaliar, saber realmente está dando certo, não está, quais ações foram mais efetivas. Então, começando ali o planejamento, eu preciso levantar realmente as informações. No mercado, a gente costuma chamar de informações secundárias, são as informações que eu pego na internet. Então, as associações, como eu já falei, o IBGE tem muitas informações secundárias que vocês conseguem levantar. As informações primárias são as informações que eu busco já com o meu consumidor. Então, o cliente veio até a minha empresa, num bate-papo, às vezes pesquisa sempre assusta, né? Então, você chega com aquele caderninho, eu posso fazer uma pesquisa com você? Às vezes a pessoa, eu tô com pressa, não é todo mundo que se sente confortável em responder. Então, de repente, será que eu consigo fazer um bate-papo sem que a pessoa perceba que seja uma pesquisa? Às vezes resolve, facilita já nesse caso, né? Então eu consigo informalmente perguntar, e como que está o atendimento? Eu não consigo estar sempre aqui à frente do negócio, eu preciso sair em alguns momentos, ou tem algum produto que você não encontrou aqui na empresa, né? Tem gente que na hora do caixa, tem até supermercados que fazem isso. No caixa, a pessoa está pagando ali, está passando os produtos. Tem algum produto que você não encontrou? Para a gente, né, ver o maior número de produtos ali, maior número de procura, de repente dá para inserir. Lógico que vai vir de tudo, aí depois precisa dar uma peneirada nessas informações. Mas conversar com o cliente é sempre a melhor forma. Ele percebe que a gente está estando próximo dele, né? Então estão preocupados se gostou do atendimento, aconteceu alguma mudança na loja, olha, gostou da mudança, isso é para vocês, né? Enfim, o bate-papo é sempre muito importante. E as informações podem ser também levantadas dessa forma, buscando o quê? Buscando tomar a melhor decisão. Então, às vezes a gente fala, olha, uma pessoa pediu um produto, você fala, ela foi a única que me pediu aquele produto. Mas, de repente, várias pessoas estão querendo, que não é todo mundo que sente a vontade para ficar questionando, para trazer alguma sugestão. Mas se colocar isso como processo, aí o ideal seria, né? Então, inserir um padrão na empresa, explicar para os funcionários a importância disso, então, o que a gente espera para melhorar o atendimento e para ter sempre novidades ali. Tem algumas empresas que, uma vez a gente deu uma consultoria e foi sugerido isso, que a pessoa perguntasse quais sugestões, né, de qual produto inserir na empresa, e aí uma pessoa questionou, ela falou, olha, eu sugeri que comprasse determinado produto e vocês não compraram, e a empresa tinha comprado, só que com tantos produtos, ficou em alguma prateleira, o cliente não percebeu, então eles desenvolveram um trecho ali da prateleira escrito novidades, lançamentos, então é algo que os clientes eles estão circulando na loja, estou voltando na loja, sempre pode olhar nesse setor ali de novidades, porque dependendo do tamanho da loja, às vezes a variedade de produtos de vocês deve ser muito grande, falando de comércio, né? Então isso, uma simples ideia já resolve, o cliente já consegue saber ali o que tem de novo, enfim, pensando não em algum produto realmente inovador, que esse mercado também tem sempre muitas novidades, né? Vou falando um pouquinho de mercado. O mercado é onde acontecem todas as transações financeiras, tem pessoas querendo adquirir um produto, pessoas querendo vender, então nesse local, só para inserir aqui, falando da composição de mercado também, nós temos o mercado consumidor, que são os nossos clientes como um todo, o mercado fornecedor e os concorrentes. Então é importante a gente conhecer esses três mercados, está realmente, apesar da gente estar falando de um setor aqui que a maioria de vocês são concorrentes, né? É bacana a gente conhecer
para saber a concorrência sempre precisa ser muito saudável, né? Então, o que de repente o meu concorrente está fazendo, que eu posso melhorar, pensando de concorrente talvez ali mais próximo do meu bairro, ou alguma empresa para a gente se inspirar também. Eu costumo dizer, não é rico, enriquecedor para a empresa você copiar algo, né? Mas você pode inserir no seu negócio e melhorar. Isso chama benchmarking, né? Então, benchmarking seria, eu busco uma ideia, insiro na minha empresa e aprimoro ela, ficando mais com a imagem da minha empresa. A gente vai falar um pouquinho mais de definição também, acho que isso é dispensável, vou focar só um pouco mais nessa. As estratégias de marketing é definição dos meios pelos quais a empresa pretende atingir o seu objetivo. Essa é a análise SWOT. Então, a gente costuma chamar também no Sebrae mais fofa, né? Que eles dizem, então, são as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, fazer a análise SWOT é para isso. Eu preciso conhecer um pouco mais a minha empresa e o mercado. O Sebrae, ele bate sempre nessa tecla, todas as palestras, elas acabam focando um pouco nisso. Para o empresário, ele buscar tendências, buscar novidades, está sempre se aprimorando, porque a gente sabe que no dia a dia a gente acaba entrando no piloto automático, de repente, dependendo do tamanho da empresa, fica só na execução e não consegue ter grandes ideias, não consegue olhar um pouco para fora da empresa. Um exemplo disso, para vocês verem como isso pode acontecer, quando a gente está executando, a gente não consegue criar nada muito, enfim, se estiver realmente ali envolvido. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, eu sempre quando eu estou tomando banho eu tenho alguma boa ideia, ou quando eu deito, quando eu começo a relaxar, tem até um caderninho do lado da minha cama para eu anotar ali alguma ideia. Por quê? Porque você está no seu momento de relaxamento, né? Então, isso que vocês estão fazendo também é bacana, sair um pouco de dentro da empresa para buscar novidades, aí isso é importante realmente, né? A análise SWOT, ela funciona um pouco para isso. Então eu vou conhecer o meu mercado. Aqui o ambiente, as forças e as fraquezas são relacionadas ao ambiente interno, então a minha empresa. As oportunidades e ameaças ao ambiente externo, ao mercado, entre os concorrentes, os consumidores. O próximo slide aqui tem a ideia é sempre fazer, então são esses 4 quadros, e é bacana vocês sentarem no dia a dia da empresa de vocês e fazer isso. Então, quais são as forças da minha empresa? Então, o que depende só de mim? A minha expertise, então, por exemplo, o caso das veterinárias aqui, então eu trabalho com isso, e realmente algumas empresas às vezes ficam, se são a imagem do dono, né? Então isso é uma força minha que meu concorrente não tem. Eu tenho mais anos de mercado? Não, eu não tenho muitos anos de mercado, mas eu tenho uma grande variedade de produtos. Isso é tudo que depende de mim. Desenvolver bons relacionamentos nessa área, então tudo forças. E as oportunidades aqui de crescimento. Então, o meu mercado, aqui a minha região, por exemplo, a região onde a minha empresa está inserida, ela está crescendo muito. Isso depende de mim? Depende da minha empresa? Não depende. Não depende, concordam? A região está crescendo, o bairro está crescendo, pode ser prefeitura, enfim, está chegando mais comércios. Então seria oportunidade, porque é do mercado, oportunidade que está vindo de fora para dentro. As forças seriam internas, então voltando um pouco, talvez para ficar um pouco mais claro. Forças e fraquezas são internas. Então, qual que é uma fraqueza da minha empresa? A minha empresa, por exemplo, ela é nova ainda, os meus concorrentes têm muito mais tempo de mercado. Então, isso é uma fraqueza minha, porque o meu concorrente, quanto mais tempo tiver, por exemplo, na percepção de vocês, aí é cada um que vai fazer isso, né? A palestra, o objetivo é só assim, sensibilizar vocês, terem mais um ponto de visão, né? As palestras do Sebrae, assim, elas são curtas, então não dá, até porque a gente tem pessoas aí de diferentes segmentos, até comércio e serviço, então não dá pra gente estancar determinado assunto. Então, o que a gente costuma dizer, olha, eu levantei essas informações e queria um pouco mais de bate-papo, então vamos buscar uma consultoria, isso seria só um primeiro contato, digamos assim, com o Sebrae, ok? Só um pouco de informação realmente para vocês. Então, dando mais um pouco de exemplo. Então, força, o que eu tenho de potencialidade na minha empresa.
fraqueza, o que falta, o que eu preciso trabalhar. Fazendo análise SWOT, você consegue olhar talvez um olhar um pouco mais crítico para a sua empresa, identificar quais as suas fraquezas e o que vocês podem melhorar. Aqui as oportunidades que o mercado está trazendo, então o mercado está crescendo, isso é uma oportunidade com certeza, as pessoas estão cada vez se apegando mais aos animais e isso vai continuar aqui por um bom tempo ainda, isso é uma oportunidade. Qual que é uma ameaça? Então, por exemplo, eu fabrico produtos para a área e está se importando produtos com muita facilidade. Eu venho no Brasil produtos aí que acaba tendo um custo diferenciado, isso é muito simples. Então isso é uma ameaça para o meu negócio, eu preciso inovar, o que eu posso fazer ali para melhorar. Então isso seria análise SWOT, ficou claro, pessoal? Se eu conseguir explicar para vocês. Então o bacana é a gente sentar, estou vendo ali que eu tenho algumas fraquezas, então esses dois são interno e o de baixo externo, né? Tem algumas fraquezas na minha empresa, olha, eu tenho dificuldade de liderar a equipe. Então eu não sei cobrar, eu fico um pouco tímido, eu acho que se eu for falar eu vou ser muito áspera, eu não quero criar inimizade. Então é importante identificar qual que é uma fraqueza minha, talvez, olha, não sou eu a pessoa mais indicada para cuidar dessa área da empresa, então eu vou contratar um consultor, talvez, para fazer esse trabalho de atendimento ao cliente, de melhorar as vendas, né? Mesma coisa o financeiro, olha, eu vendo super bem, eu sou muito bom para negociar, faço parceria, desenvolvo relacionamentos, mas ali cuidar do dinheiro eu tenho dificuldade. Então vamos contratar alguém, tendo possibilidade, se não tiver, vamos fazer treinamento e desenvolver, né? Mas se tiver, talvez a pessoa fale, eu demoro tanto para fazer fechamento de caixa e essas 3 horas que eu fico, por exemplo, eu poderia estar desenvolvendo novos relacionamentos, né? Então talvez seria interessante contratar uma pessoa para onde o empresário é melhor, ele está focando em desenvolver esses relacionamentos. A análise SWOT, então, por isso que todo o objetivo do plano de marketing é a gente realmente enxergar a nossa empresa, as nossas potencialidades para tomar decisões, né? Então a minha empresa está crescendo, que funcionário que eu devo buscar? Fazendo esse raio-x da empresa a gente consegue decidir isso. Falando aqui sobre definição de público-alvo. Essa é uma parte muito importante, assim, uma tecla que eu sempre bato em todas as consultorias ou nas palestras, que a gente acaba... principalmente quem tem comércio, fala, olha, eu vendo para todo mundo. Lógico que se alguém estiver passando na sua porta e quiser comprar, você vai vender. Mas é importante a gente definir o público-alvo, porque todas as ações que eu fizer vai ser focado nesse público. Então, a minha empresa está no bairro X. Será que eu consigo? Esse bairro, qual que é a classe social? Então, a gente começa aqui a definir qual que é o comportamento. Então, a gente está falando do interior do estado, por exemplo. Aqui, o comportamento é mais ou menos parecido. As pessoas, talvez, imaginando, as pessoas têm pressa, então ter um delivery, de repente, resolve o problema no caso de vocês, né? Vocês trabalham vocês fazem o atendimento na casa da pessoa, é isso? Então, é uma tendência, né, de mercado. Eles identificaram essa tendência, imagino, e começaram a atuar nessa área. Então, o comportamento das pessoas, as questões psicográficas, geográficas. Então, a minha empresa está em determinado bairro, eu vou fazer uma divulgação que seja na cidade de São Paulo toda. Talvez o custo vai ficar muito alto, né? Então, onde eu consigo trabalhar localmente, regionalmente, depois que o meu bairro estiver me conhecendo, ali a minha região, eu vou expandindo um pouco mais. Então, eu estou aqui no centro, vamos fazendo como se fosse um caracol, né? E distribuindo, porque a pequena empresa, ela tem, de repente, não tem tanto poder aí financeiro para fazer uma divulgação tão grande. Uma vez eu vi uma divulgação no Faustão de uma lista telefônica que era só vendida no Rio de Janeiro, o anúncio. Falei, nossa, será que não teria alguma outra estratégia para eles utilizarem? É um produto totalmente regional e o meio de divulgação nacional, né? Enfim, tem pessoas até de fora do país que assistem e às vezes o custo ficou muito elevado para o retorno que aquilo vai trazer. Então, não só pensando em divulgação, mas a atuação. Eu estou num bairro de classe, talvez, média baixa. Isso acontece também. A empresa, ela fala, olha, eu quero ter uma loja, apesar de ser um bairro, aí depende muito, né? Isso é para vocês refletirem. Só vou trazer um exemplo aqui. Uma loja pequenininha, isso aconteceu também.
ela vendia ali produtos com preço super acessível, estava totalmente focada naquele público. E a loja começou a crescer, ela começou a reformar, pintou, colocou vitrine, colocou, era loja de roupa, né? Então tinha os manequins e começou todo o dinheiro que ela lucrava com a empresa, ela investia na empresa porque ela queria uma loja bem bonita. E as pessoas tiveram a impressão que ia ficar muito caro, porque a loja tinha mudado muito. Então o movimento caiu significativamente porque, nossa, olha como a loja tá chique agora, tá muito caro, né? Então, por isso que precisa a gente estar sempre conversando com as pessoas, né? De repente tem a decoração não foi adequada para determinado bairro. Enfim, lógico que as pessoas sempre querem um comércio muito bonito, né? Com bastante novidade. Por isso que eu estou dizendo, é um exemplo específico de uma cidade específica também. Aqui em São Paulo isso é diferente, mas os produtos que eu vou colocar, então lógico que eu tenho um produto, rações de diversos valores, mas se eu trabalhar só com a linha AA num bairro mais simples, será que eu consigo vender? Então a definição de público, o objetivo é esse. Lógico, quanto mais pessoas quiserem comprar, a gente vai vender, mas se eu conseguir pensar um pouco mais, então quem que é meu público? São homens ou mulheres? Olha, 90% são mulheres, então vamos focar nelas, todo o discurso, a forma do atendimento, tudo isso precisa ter uma identidade, né? Então meu cartão de visita, o meu site, um folheto que eu vou distribuir, a linguagem que eu vou conversar com esse público, a decoração da minha empresa, isso precisa estar alinhado. Para quem? Para o meu público, para quem eu quero vender, né? Então a gente define o público, começa a focar em determinado público. Parcerias, de repente, olha, o meu foco são jovens, né? Não sei, de repente alguém aí, olha, eu quero focar em meninas que a mãe trabalha fora e elas que ficam com o animal de estimação em casa e amam o animalzinho e tal, e de repente é muito mais fácil para elas. Onde elas estão? Vamos fazer uma ação nas escolas, por exemplo, a gente definindo o nosso público, a gente consegue trabalhar. Olha, eu não tenho um público só, eu vendo para pessoa física, eu vendo para pessoa jurídica, então vamos traçar uma estratégia para cada público que eu vou estar trabalhando. Então, esse seria o ideal da gente fazer. Pessoal, qualquer momento, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor, fica à vontade, tá? Pode me interromper, às vezes a gente acaba esquecendo da pergunta no meio do caminho. Então, a importância de definir um público, conseguir passar para vocês sobre isso também, a importância, porque a gente definir realmente o nosso público, não é que a gente vai estar deixando de atender. Vem uma pessoa aqui que não é o meu público-alvo, lógico que eu vou vender para ela, mas quando tiver uma novidade, eu vou inserir um produto novo, eu vou inserir um serviço novo, eu vou pensar, o meu público absorve esse produto ou esse serviço, então a minha decisão fica muito mais assertiva, pensando, né, a gente definindo essa outra estratégia. Falando um pouco mais aqui de posicionamento de mercado, como o cliente vê a sua empresa e como ele vê a concorrência. Então isso é um quadro interessante também para a gente fazer. Levantar algumas informações. Então, que informações são importantes para eu avaliar? No caso, então trabalha só com produto, com serviço, qual que é a localização, qual que é o público-alvo. Então eu insiro aqui os itens que eu vou avaliar e aqui o nome dos concorrentes. Concorrente A, concorrente B e concorrente C. Então eu, conhecendo um pouco mais o meu concorrente, eu vou saber quais os diferenciais dele e consigo saber onde eu estou perdendo, então, de repente, mercado, ou estou crescendo um pouco menos por isso. Porque o meu concorrente está ganhando nisso e eu não. Então aqui o objetivo é vocês pensarem, né, o que são itens importantes para o negócio de vocês e aqui avaliar os concorrentes. E aí depois a gente coloca o peso disso tudo. Então tem as notas ali, excelente, ótimo, bom, regular, ruim, ou não tem. Por exemplo, você vai falar, olha, o site institucional, eu não vendo pelo site, meu site não é e-commerce, ele é só um site de apresentação. O site de apresentação, ele vende, o objetivo dele não é vender, ele apoia as vendas. Então a pessoa, de repente, ela joga você ali, pet shop no bairro X, você tem todo um trabalho na internet, junto ao Google, para você ter uma boa visualização, a pessoa olha quando tem apresentação, ou sou uma veterinária, não tenho um pet shop ainda, mas
as pessoas, assim, é muito comum as pessoas fazerem pesquisa pela internet. Então, se eu tiver, é sempre importante, é interessante, apoia as minhas vendas. Então, por exemplo, um dos itens poderia, tem site, mas só tem site? Não, o site é bem montado, o layout é bem apresentável, ou não, a loja realmente tem um grande número de produtos. Aí depois, as vantagens que isso traz. Ali, novamente, o concorrente A, B e C e a minha empresa. Então, não só a gente ficar avaliando os concorrentes, mas e a minha empresa? Eu estou, nesse caso, o resultado, eu estou com 15 pontos, concorrente A 16, o B 12 e o C 10. De 4, eu estou em segundo lugar. Então, eu estou bem, né? Mas será que eu avaliei os concorrentes? É bacana a gente avaliar um, que seja talvez o que mais tira a minha venda, um grande concorrente, e outros ali que estão próximos também, assim, não falar, eu vou avaliar uns mais simples, eu quero ter uma melhor pontuação, a gente vai acabar se enganando, né? Eu costumo dizer, dependendo dessa avaliação, às vezes é até bacana trazer um funcionário nosso, né? Pra gente tentar não influenciar a pesquisa, pra gente ser um pouco mais neutro, né? Você levantou a mão? Desculpa, não. Então aqui tá trabalhando qualidade, prazo de entrega, atendimento, mix de produtos. Acredito que todos esses se encaixam no trabalho de vocês, né? Então eu tenho ali banho e tosa, eu tenho qualidade, eu preciso passar o quê? Eu trabalho banho e tosa, a pessoa deixa o animal, ou eu faço leve e traz, eu levo o animal, cuido dele e devolvo, né? Então são vários detalhes. Isso, assim, falando de diferencial um pouco mais, às vezes a gente acha que diferencial é algo assim muito grande. Diferencial os pequenos detalhes realmente fazem toda a diferença. Então, conhecendo o meu público, eu sei até que discurso que eu posso utilizar. Olha, a gente tem muitos anos de experiência, então seu animal vai ser super bem cuidado. O meu foco aqui de contratação dos meus funcionários é gente que realmente goste, que ame animal de estimação, porque a gente vê o que acontece por aí, então a gente vai sempre atender, cuidar dele com muito carinho. Isso pode ser um diferencial. E tem empresa que fala, não, isso eu faço, mas eu não gosto de falar. A gente precisa estar se vendendo, a gente precisa falar dos nossos diferenciais, falar da nossa qualidade, porque de repente se tiver só eu sei, eu guardo para mim, meu cliente não vai estar sabendo, né? Fiz um curso de especialização, estou me aprimorando, será que eu consigo falar para as pessoas também? Dentro do discurso, né? Eu costumo dizer que mulher é muito boa nisso, né? Então tem uma amiga, o marido mandou flores para ela vai encaixar na frase e vai falar, né? Os homens, de repente, às vezes, aí a pessoa às vezes é um pouco mais tímida, não tem coragem de falar, mas enfim, a gente precisa estar se vendo. Se a gente não falar bem da gente, né, quem que vai falar? Então, consigo colocar o diploma, talvez, na parede. Então, verificando isso é importante para o meu negócio, aquele curso, aquele item novo, então eu preciso divulgar. De que forma? Conhecendo o seu público, você vai saber de que forma divulgar, né? Tem gente que tem, de repente, um produto super sofisticado, que a gente já viu, fez uma ação que tinha bexiga, precisava sentar, estourar a bexiga. Imagina uma loja, assim, com produtos, uma classe A, as pessoas sentando, estourando a bexiga. Não, tipo de produto não funciona, não vai dar certo. Então, a gente conhecendo o nosso público, você sabe qual que é o discurso melhor, então de que forma que você vai passar aquela informação para a pessoa. E aqui, fazendo essa análise, a gente consegue estar sempre melhorando, estar sempre se aprimorando, se desenvolvendo e conhecendo, sabendo como que o mercado está, né? De repente fala, olha, eu não quero, vou buscar uma loja conceito, vou conhecer, vou pesquisar. Uma loja não é daqui da minha região, mas eu quero trazer novidades aí de fora, como o curso no exterior aí que foi falado no começo, né? Sempre a gente precisa aprimorar. Aí eu tenho Facebook, então eu vou divulgar no Facebook. Não está nessa apresentação sobre as mídias sociais, eu vou falar rapidinho para vocês. Alguém tem Facebook aqui da empresa? Sim. Todos, não pessoal, né? Então o Facebook... A forma que eu gosto de trabalhar, que eu sempre passo para os clientes que eu atendo, é desenvolver relacionamento. Então, de repente, olha, a ração está preço X, isso não agrada. Vocês podem ver, o número de curtidas lá sempre vai ser pequeno. Por quê? É produto, você está querendo vender numa ferramenta que o objetivo não é venda, o objetivo é se relacionar.
Então, será que eu consigo falar alguma novidade, alguma tendência, de quanto em quanto tempo precisa cortar a unha do animal? Talvez você não está vendendo nada ali no primeiro momento, mas você está prestando um serviço de orientação, né? Então, talvez uma roupinha nova aí, está chegando a Copa, uma roupinha verde e amarela, olha, ou uma forma de trabalhar os pelos do animal, ou simplesmente colocar, tá chegando o Dia das Crianças, põe uma criança com um cachorrinho, com certeza isso vai trazer muito mais retorno assim de interesse do que tá vendendo produto. Venda no Facebook é uma consequência. Então foi desenvolvido todo aquele relacionamento, eu consegui trazer o público para perto de mim, consegui me aproximar mais dele e vão confiar mais em mim porque eu dei uma orientação. Então, por exemplo, muitas pessoas têm o hábito de dar comida, tá comendo, dar alguma coisa para o cachorro, uma matéria talvez, como isso é prejudicial. Você não está vendendo nada com isso, mas você está informando as pessoas sobre isso. Talvez o Terra soltou uma matéria, você pode colar o link, já abre a página, né, com a foto, abre o link, então prestando realmente, essa é a forma que eu gosto mais de trabalhar e que funciona bastante também no Facebook. Fica um detalhe à parte aí para vocês. Falando um pouco de marca, então a marca é a identidade da empresa, né? Então precisa traduzir tudo que a empresa ela tem, a proposta dela. Então muitas empresas hoje usam missão, visão e valores, né? Para passar para os seus clientes. Então, para que eu existo? Qual a minha razão de existir, né? Então o nome seria aí mais próximo da marca. A logomarca é o desenho, então o símbolo, né? O desenho que a marca está associada, que se chama logomarca. O logotipo é a fonte, realmente, a letra, e o slogan é aquela frase de impacto, né? Então, não sei se vocês utilizam isso, algum slogan, sempre uma frase para ficar sempre na memória das pessoas. Isso um pouco mais de teoria para vocês. Então, aqui estou fazendo a pesquisa, estou levantando informação do mercado, estou conhecendo um pouco melhor o meu público, a concorrência, vou definir o meu objetivo. A gente tem um produto no Sebrae que chama Planeja Fácil. Isso, não sei se lá na sede tem, lá no nosso escritório acabou. Então a gente indica hoje, vocês jogam no Google lá Planeja Fácil, abre um vídeo, abre uma página, o link não é muito simples assim, por isso que eu acho mais fácil fazer dessa forma. Tem um vídeo ensinando como usar, é um cartaz que vem com uns post-it, então você coloca qualquer ação que você vai desenvolver. Então eu vou reformar a parte ali de banho e tosa, você pode utilizar ele, é bem interessante. E aí pela internet dá para fazer download das páginas, são 9 folhas de sulfite, você cola 3, 3 e 3 e faz o seu planejamento. Depois isso, para esse exemplo é bem importante e enfim, para qualquer ação que vocês forem desenvolver, não simplesmente por um plano de marketing. Vale a pena quem tiver interesse. Então, aqui pensando um pouco mais em objetivo. Meu objetivo, ele precisa ser claro, né? Tem que ter data, ele precisa ter... ele precisa ser específico, precisa ser realista. Então, eu quero aumentar as vendas em 200% até dezembro de 2003. Você fala, será que eu consigo? O mercado está crescendo tantos por cento. Você vai passar isso para a equipe de vendas, eles já não vão acreditar, né? Vão falar, vamos fingir que a gente está ali vendendo, porque não vai dar certo. Então, se for uma meta, assim, um objetivo mais fácil de alcançar, talvez não pode ser muito fácil também, que não precise de muito esforço, né? Mas se for algo mais atingível, aí você pode estar motivando, estar sempre lembrando a equipe, eles vão se interessar em atingir esse objetivo. Ele precisa também, então eu preciso melhorar, eu quero melhorar a imagem percebida da minha empresa. É fácil de medir isso? Não é fácil, né? Então vamos ser um pouco mais, algo mensurável, é o SMART que a gente costuma dizer, né? Então eu vou definir um objetivo, ele precisa ser específico, ele precisa ser mensurável, ele precisa ser atingível, realista e temporal. Então precisa ter data. Então aqui tem alguns exemplos para vocês. O objetivo é aumentar a rentabilidade. Eu quero aumentar a rentabilidade da empresa. Aí você passa isso para a equipe não sabe qual que é o produto, qual que é a rentabilidade do produto. Então precisa ser algo assim que a equipe compreenda também. Não dá só para o dono, tá com o objetivo na cabeça dele. É importante passar para a equipe, para todo mundo estar motivado ali a alcançar.
Então, aumentar a rentabilidade em 20% por linha de produto. E aí tem o prazo aqui. Falando em qualidade, diminuir em 70% o número de reclamações mensais. Então, eu tenho ali reclamação, quantas reclamações aconteceram em novembro, até dia 20 de novembro. Então, até dia 20 de dezembro, precisa diminuir em 70%. Qual que é a estratégia? Aqui falando da rentabilidade, análise do custo por linha de produto, e vamos focar na venda de produtos com maior rentabilidade. Então, são duas mãos, né? O empresário ele fazendo esse trabalho e a equipe. E aqui, em relação à qualidade, implantar um programa de 5S e treinamento dos colaboradores. Então, onde está gerando muita reclamação? Olha, está gerando reclamação no atendimento. Por quê? Eles precisam atender rápido, o balcão está muito cheio. É importante a gente entender. Então, será que dá para contratar mais um funcionário? Precisa? O fluxo interno, será que não está funcionando? A gente tem trabalho para isso também, tem consultores de qualidade, tem um programa que chama PAT, o Programa de Alavancagem Tecnológica. Então, desenvolve todas as etapas, qual que é o fluxo, processos, é muito interessante também. Isso tudo o Sebrae oferece para vocês. Então, aqui um exemplo, a gente sempre lança o objetivo e depois trabalha de trás para frente. No Planeja Fácil também vai ser feito isso. Então, eu quero aumentar os banhos um dia de semana em tantos % até tal data. Um exemplo aqui para vocês. Esse é o objetivo, você vai colar lá um papelzinho, lá um post-it. E o que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo? Aí a gente começa a definir as etapas. Então, eu preciso, primeiro, eu não tenho equipe, porque durante a semana eu dispenso, tenho só um pessoal ali eventual no fim de semana. Então, já vamos preparando alguém, treinando alguém para fazer isso. Então, eu vou divulgar, vou oferecer algum desconto, não vou fazer uma panfletagem, enfim. Aí você vai definindo passo a passo para alcançar o objetivo. O Sebrae também trabalha sempre com objetivos, com estratégias, e o objetivo ele precisa estar sempre sendo lembrado, né? Às vezes a gente lança no começo do ano, não sei se isso acontece na vida pessoal de vocês também, a gente põe na gaveta, depois só no final do ano que vai relembrar. A gente esquece, mudou a estratégia ao longo do ano, então a estratégia desse Planeja Fácil é que ele fique ali visível para a gente estar sempre lembrando, olha, e precisa ter um acompanhamento, a equipe deu uma desmotivada, vamos lá dar uma injeção de ânimo, está acabando o ano, falta pouco para a gente alcançar o objetivo e vão ter alguma bonificação por isso, né? É sempre importante também ter algum tipo de premiação, enfim, não sei como vocês podem trabalhar para eles estarem buscando, talvez tem um salário fixo, mais comissão, eu não sei, precisa definir o que é importante, ou mesmo, olha, eu trabalho só eu e a minha esposa, somos só nós aqui, só a família que trabalha, então a gente também pode ter o objetivo, porque o negócio é nosso, a gente vai estar buscando ele, né, correndo atrás. Então os 4 P's são famosos no marketing, agora a gente usa os 5 P's, né, produto, preço, praça, promoção e o P de pessoas. E tem alguns autores que estão inserindo agora, e já deveria estar inserido nos 4 P's desde o começo, né? A gente vai falar rapidamente sobre eles e já está encerrando o nosso bate-papo, tá, pessoal? Então, no composto de marketing, produto. Então, qual que é a qualidade de produto? O meu cliente, ele valoriza isso? Produtos diferenciados, produtos de qualidade, tem uma embalagem especial que eu posso, olha, minha característica, né, é a embalagem, eu entrego um produto de forma diferenciada. Não, eu tenho um diferencial ali de pentear o cachorro, que ele sai, só eu consigo fazer isso, enfim, que estratégia, qual que é o diferencial que eu consigo oferecer para o meu produto, para o meu cliente, para que eu consiga me destacar, para que ele fale, olha, não dá para eu trocar, subir um pouquinho o preço, mas vale a pena. Todo mundo já deve ter isso em um restaurante, é um pouco mais caro, mas eu não abro mão. Acredito que sim, né? Ou, enfim, algum médico, né? A gente sempre tem um produto que a gente utiliza, independente do valor, a gente busca por ele. Então, por que a minha empresa não pode ser assim também, né? O preço é um dos P's, mas ele não é um decisor. Hoje a gente tem uma pesquisa da FGV recente também, tem lá 1% das empresas pedem cliente por que eles morrem, 3% porque os clientes mudam de amigos, mudam de bairro, acabam consumindo em outro lugar, 9%, tem alguns itens aí que eu não me lembro, 9% é por preço,
e o maior é 68%, é por qualidade do atendimento. Enfim, então, parte realmente do atendimento, e eu preciso estar sempre lembrando, tem um produto, tem diferenciais, vamos falar, vamos mostrar, apresentar. Garantia, que benefício que ele está trazendo, enfim, P de produto se trata disso. O preço. Preço não é só o valor, a forma de pagamento, eu parcelo, passo cartão, tenho descontos, o prazo. O meu preço ele é orientado pelo cliente, é orientado pelo mercado ou pela concorrência. Isso é algo que a gente precisa realmente... Olha, eu estou vendendo e não estou tendo uma lucratividade muito boa, porque às vezes a gente põe o preço do concorrente e não sabe qual que é o nosso custo fixo. O meu custo fixo, talvez ele não pague aluguel, por exemplo, eu pago, o meu custo é diferente do dele, né? A gente tem a consultoria financeira também que pode ajudar isso nessa definição. Isso é muito comum. A gente, pelo menos lá no escritório em Guarulhos, a gente tem uma consultoria, então vamos entender exatamente qual que é o seu custo fixo, quanto você precisaria vender para estar no ponto de equilíbrio e o a mais para estar lucrando, né? Então as pessoas, no geral, não colocam vários itens aí como custo fixo, acaba absorvendo como custo do empresário, e isso não é saudável para a empresa, né? Então, o preço ele tem que ser orientado por vocês mesmo, né? O preço de mercado, mas com o meu posicionamento, com todos os meus diferenciais, eu me permito cobrar esse valor porque justifica o cliente pagar isso. Tem vários itens ali por trás, né? Tem várias marcas hoje de roupa, de sapato, enfim, restaurante. Eles se posicionam no mercado através do preço também. Então, não sei se vocês... De repente, uma vez eu atendi uma cliente, ela falou, olha, eu tenho um bolo, ela faz bolo e salgado para festa. E ela tem medo, porque ela é artista, né? O que eu costumo dizer, ela é artista, ela não sabe colocar o preço no produto dela. Ela fala, eu sempre cobro a mais, porque eu acho que não precisa ser tão alto o valor. E as pessoas, já aconteceu de virem, ela fala, o meu produto é totalmente diferenciado, só trabalho com itens de primeira linha. E a pessoa fala, é tão barato, será que é bom? Então, o preço também nos posiciona. Então, eu tenho um valor justo, né? Não dá para ser um valor super alto, mas por quê? Porque aí você elabora o argumento. Olha, eu estou fazendo pesquisa aqui, eu percebo que eu estou perdendo muita venda por preço. Então, minha equipe está preparada? Mas está caro. Mas está caro por quê? Minha equipe ali por telefone ou do balcão, ela sabe responder esse tipo de questionamento? Está claro para ele quais são os diferenciais da empresa? Às vezes não tá, por isso que a gente perde venda, né? Então, se tiver na ponta da língua, lógico que não decorado, né? Aquela fala que todo mundo acha horrível, natural, mas assim, na ponta da língua, sem receio, fala dos diferenciais, a pessoa fala, não, realmente, aqui é diferente, eu vou... Ou às vezes a pessoa vai embora, vê que aí fora não tá dessa forma e acaba voltando. Isso deve acontecer com vocês, né? A pessoa fala, não gostei, tá um pouco caro, e depois ela volta porque tem os diferenciais. Então, o preço ali é realmente muito importante e nos posiciona. A praça é onde eu estou, né? Então, eu trabalho em qual ponto comercial, tem estacionamento, não tem, minha localização é boa, os canais de distribuição que eu trabalho, enfim, isso seria tudo localizado na praça. Então, os 4 P's precisam estar todos alinhados. Promoção. Então, eu divulgo bastante, eu trabalho com as mídias sociais, marketing direto, tenho parceria, tenho a venda pessoal. Meu marketing é só passivo, então só as pessoas que estão passando na frente que vêm, ou tem algum tipo de marketing ativo também. Eu tenho o cadastro dos meus clientes, e o cliente que está um tempo sem comprar, será que eu faço uma ligação para perguntar se aconteceu alguma coisa, ou para falar que chegou algum produto que você sabe que o animal dele gosta. Isso é uma venda ativa, né? Então, a pessoa está lá na casa dela e você está ligando para lembrar. Se a empresa, o empresário desenvolveu relacionamento, conhece os clientes pelo nome, isso fica mais fácil, né? Então, você conhece o cliente, você conhece o animal dele, você pode ligar e perguntar. Enfim, o animal não estava bem, você fez um atendimento, passou um tempo, será que dá? Aí isso precisa ver, né? Até que ponto que o meu cliente valoriza isso, né? Eu tenho capacidade, tenho tempo para fazer, separo ali 30 minutos do meu fim do dia para fazer esse trabalho, uma vez por semana. Enfim, isso seria uma das estratégias aí de venda. Eu posso trazer um produto que no mercado ele tem um preço alto, mas eu coloco o lucro dele lá embaixo porque é o meu produto chamariz.
vai ficar bem na frente. Uma ração, por exemplo, ou algum brinquedo, algum acessório, vai ficar bem na entrada da minha loja. A pessoa, ela consome aquele produto, ela entra por aquilo e depois ela vai adquirir outros produtos. Então tem diversas estratégias aí para a gente utilizar, né? A gente está divulgando, está sempre na memória aí dos clientes. Aí tem e-mail marketing. E-mail marketing hoje tem que ter um propósito, que a gente recebe muitos e-mails, a gente acaba deletando vários deles, né? Enfim, tem alguma apresentação. Vou fazer um workshop no meu espaço sobre algum tema de interesse deles, então você dá uma movimentada, as pessoas vão lá para apresentar um biscoitinho novo, algum lançamento, enfim, tem muitas possibilidades. A gente tem o hábito de só panfletagem, painel, aqui em São Paulo nem pode mais, né? Outdoor, mas tem assim, N formas da gente estar divulgando o nosso negócio, né? E relacionamento é uma excelente, é uma forma que eu acho bacana. Então, por exemplo, parceria, esse contato, trazer as pessoas até aqui por um outro motivo, e a venda acaba sendo uma consequência, é uma boa estratégia também. E o último P, que é o P de pessoas, então o envolvimento, realmente a prestação de serviço. O que a pessoa quer? Eu vendo produto? Ou será que eu vendo a solução daquela necessidade dela? Eu estou lá para vender, dá um exemplo aqui, para vender ração. A pessoa chega, qual ração você quer? Qual você está acostumada? Às vezes ela quer uma orientação, não está satisfeita, caindo muito pelo com aquela ração. De repente, será que eu posso orientar o meu cliente, passar uma explicação a mais, surpreendê-lo nesse bate-papo, né? Então, realmente, ele não está esperando, ele só quer comprar a ração. Mas se você perguntar quantos anos o animal tem, às vezes ele está acostumado a comprar enquanto era bebezinho, comprava aquele, continua comprando, mas o animal já cresceu, já deveria estar utilizando outra, né? A gente pode estar orientando e fazendo realmente uma prestação de serviço para ele. Quando a empresa deixa de vender, às vezes, porque ela fala, olha, esse não é o melhor produto, será que não é bom você consultar o veterinário, por exemplo? O cliente vai falar, nossa, ele não vendeu, ele deixou de vender, então realmente está preocupada, né? Está preocupada, a pessoa preocupada com o meu animal. Isso sempre gera, assim, muita confiança e é o que fideliza. A pessoa, ela compra naquele momento, depois ela fala, olha, ali eu sei que se não tiver bom, eles vão me avisar, eles vão me informar, porque estão realmente preocupados com o meu produto, com o meu animal, enfim, não só em estar vendendo. Treinamento, motivação, atendimento, comprometimento. A minha equipe ela é treinada sempre. Às vezes a pessoa fala, eu não gosto de ficar do lado do meu vendedor porque ele fica um pouco inibido ali, então eu saio de perto quando alguém chega. Mas você já viu ele atendendo, né? Já teve algum tipo de treinamento? Às vezes a linguagem, ele está fazendo o melhor dele, mas é um pouco limitado, poderia desenvolver um pouco mais. Sempre importante, então, a gente está relembrando as pessoas. É natural do ser humano, né? A gente acabar se desmotivando. Então, no começo a pessoa entra, tá feliz com o salário, passou 6 meses, o salário já não é tão bom mais, né? Já tá um pouco insatisfeito. Então, tá sempre, tem algum benefício, às vezes um elogio já é muito melhor do que um aumento de salário. Nossa, realmente estou satisfeito com o seu trabalho, né? Às vezes dá para o empresário também inserir isso no dia a dia dele, fazer com que a equipe se sinta próxima também, desenvolver relacionamento também com a equipe, né? A segunda etapa, que seria a implementação. Então, eu levantei todas as informações, pesquisei, fiz um raio-x realmente da minha empresa, defini o meu objetivo, agora eu vou implementar algumas ações. Então, qual é a ação? O que eu vou implementar? Qual que é o período? Seria o quando? Como que vai ser feito? Quem que é o responsável? É até um ditado que costuma dizer, cachorro com 2 donos morre de fome, né? Não, a equipe toda vai cuidar disso. Será? Se alguém for o responsável para acompanhar o restante da equipe, é muito melhor do que todo mundo sentir que precisa ficar responsável por determinado item. E qual o custo? Então, eu vou fazer uma melhoria na minha empresa, quanto isso vai me custar, qual que é o prazo, o que exatamente eu vou fazer. Então, a implementação são esses 5 itens, né? Tudo que já está definido. Isso é o que o Planeja Fácil ele faz. Então, tem o passo a passo para a implementação. Pode ajudar muito vocês nessa palestra de hoje, tá? E a terceira etapa, que é a avaliação e controle.
É importante a gente avaliar, então eu inseri fiz a pesquisa, né, toda a primeira parte do planejamento, inseri, depois qual que foi o retorno que isso me trouxe. Vamos avaliar, olha, eu não consegui atingir o meu objetivo, talvez o objetivo foi muito alto, por isso que eu não consegui atingir. Ou eu lancei um objetivo, acabei me perdendo no meio do caminho, não fiquei relembrando a empresa, a equipe com frequência, né? Então por isso que nós não atingimos. Não, nós conseguimos atingir em metade do tempo, então o próximo objetivo pode ser maior. A importância aqui de avaliar seria nesse sentido, e de controlar, a gente está acompanhando passo a passo. Não, a estratégia da empresa mudou em 6 meses, então vamos ajustar o objetivo. O controle, ele resolve nesse sentido. Alguns exemplos aqui de controle. Estou falando ainda de aumentar a rentabilidade, relatório de vendas por região e a sua rentabilidade. Então, eu vendo para o Brasil todo, sou uma distribuidora, então vamos pensar nas regiões ali que eu vou trabalhar. Não, eu tenho um comércio local, mas tem alguns bairros que eu atendo, ou as linhas de produto. Falando do exemplo de reclamações, o relatório de reclamações e as soluções que eu vou estar aplicando, seria uma forma de controlar. Relatório de vendas por região e por produto. Eu quero aumentar, o exemplo que eu dei, o número de banhos ali em dia de semana. Então, tem um caderno que eu anoto, ou eu lanço no sistema, isso é muito mais fácil, né, de controlar. Olha, tem um banho completo, não tem um banho simples, posso controlar consigo. A minha equipe, então no caso de vocês também, elas são preparadas para fazer uma venda adicional, aumentar o ticket médio. Isso é uma boa forma também de aumentar as vendas. A pessoa entrou, ela quer uma ração. Então ela está buscando só aquilo. Será que não tem algum produto que ela pode oferecer? Que tipo de animal é o seu? Então conhece um pouco mais. Ah, essa raça gosta muito de brincar, né? Olha esse brinquedinho novo, super barato. Enfim, a minha equipe está preparada para isso. A pessoa já está dentro da empresa. Por que não empurrar um produto, mas por que não oferecer? Você conhece, a gente tem veterinário aqui também. Quando precisar, quando tiver algum problema, a especialidade dela é essa, determinado animal. Então, está sempre apresentando todas as possibilidades ali que tem dentro do meu negócio, né? Então, avaliação e controle serve para isso. Como eu falei, se a gente lançar um objetivo, a gente costuma dizer, faz um plano de marketing, coloca ele embaixo do braço, não adianta nada. Então, tem que estar realmente visível, reuniões ali com frequência para estar lembrando. O proprietário da empresa, ele pode desenvolver o plano, mas eu acho muito importante envolver a equipe, que se a pessoa se sente parte daquilo, ela consegue abraçar a causa muito melhor, né, do que se a gente só passou a meta para ela, mas o porquê? Que é aumentar a venda de determinado item. Olha, porque com isso a gente vai conseguir fazer determinada melhoria. Enfim, está sempre passando aí o objetivo também para a equipe para estar mais envolvida. Então esse é o recado que eu queria dar para vocês, pessoal. Essas são, o plano de marketing foi a palestra de hoje, essas são diversas outras palestras que nós temos aí. Queria ver se alguém tem alguma dúvida, quiser perguntar sobre algum item. Essa palestra é um pouco extensa, até eu falei rapidamente aí para a gente não tomar muito tempo de vocês. Espero que tenha conseguido trazer boas dicas aí, algumas ideias interessantes, né? E o Sebrae, não sei se vocês têm mais algum recado para passar. Então, isso que você falou, se quiser falar do site, né, onde está o Planeja Fácil, que a pessoa pode ter interesse. Isso, o Click Marketing também é interessante. Também, a gente tem aí, alguém aqui não tem site da empresa ainda, a gente tem também o Conecte Seu Negócio. Então, Conecte Seu Negócio é uma plataforma gratuita, vocês podem desenvolver o site de vocês, site institucional, nesse Conecte Seu Negócio. Depois de um ano, aí tem aquelas taxas de, não de administração, mas de hospedagem, isso. No primeiro ano, você pode utilizá-lo gratuitamente. É uma parceria do Sebrae com alguns bancos, como se fosse o Wix, não sei se vocês conhecem, né? A gente tem o Click Marketing também, que é para você desenvolver um plano de marketing, é clickmarketing.sebrae.com.br. Eu costumo dizer, para utilizar o Google, coloca o nome do produto e o Google, que tem alguns produtos que são do Sebrae São Paulo, então seria o site seria Sebrae SP, e tem outros que são do Sebrae Nacional, né? No Google vocês conseguem. Então, Planeja Fácil, que é algo que vocês deveriam realmente, independente se forem implementar alguma dessas ações para todas as atividades de vocês,
O Clique Marketing já para fazer o plano de marketing. E nova loja seria, vocês respondem algumas questões sobre a sua loja, inserem fotos e o escritório do Sebrae ele responde com algumas sugestões de melhoria. Todos eles têm um vídeo explicando como funciona também.